Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão, né? Louva a Deus porque temos essa oportunidade de falar da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube, também pelo Facebook, e muitas vidas têm me procurado, têm testemunhado aquilo que o Senhor tem feito através desse canal no YouTube e também das visualizações no Facebook. Compartilhe essa mensagem porque é cura, é libertação, é salvação para muitas vidas, né? E estamos falando acerca da tragédia na família real, acerca da família de Davi. Falamos sobre um abismo puxar outro abismo. Falamos depois que Davi experimentou a morte do seu filho, né? Do seu primeiro filho com Batseba. Falamos também que depois ele se casa com Batseba e Deus deu a eles um consolo que foi Salomão. Mas agora nós estamos abordando um assunto muito interessante. Primeiro falamos sobre Jonadab, que Deus nos livre de Jonadabes, que são amigos que na verdade não são amigos. Familiares, como no caso Jonadab era amigo e primo, né? De Aminon, de Absalão e de Tamar, mas que na verdade ele não era amigo. Porque um amigo de verdade nos leva para mais perto de Deus. Um amigo de verdade nos livra de situações difíceis. Um amigo de verdade abre os nossos olhos para aquilo que está acontecendo. Então, viemos numa sequência que Deus nos livre de Jonadab, e a última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre o tema tragédia na família real, né? Falamos do estupro que Tamar sofreu por parte do seu irmão Aminon e que isso gerou uma revolta muito grande em Absalão, porque Absalão era irmão por parte de mãe e de pai de Tamar. Então, os dois eram filhos de Maaca, sendo que Aminon era filho apenas de Davi com Ainor. Então isso tudo gerou um desconforto na família, isso tudo gerou a perda da honra de Tamar. O nome de Tamar foi apagado da Bíblia, você não vai mais ver a Bíblia falando de Tamar, porque Aminon, seu irmão, humilhou a sua irmã, humilhou ao ponto de destruir a vida dela. E nós precisamos buscar em Deus forças para nem sermos aquele que destrói, mas também não sermos aqueles que permitem a destruição, não sermos aqueles que, como Absalão, querem fazer justiça com as próprias mãos, mas também não sermos como Davi, nos mantermos omissos diante de erros, de pecado, para que um abismo não venha chamando outro abismo. E hoje eu quero estudar com você um pouquinho, segundo Samuel capítulo 13, no versículo 23 em diante. Eu dei um spoiler aqui na última mensagem falando exatamente isso, o versículo 23 que diz: passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Então, se você analisar comigo o versículo 23 e também o 24, que diz assim: foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. Absalão atrasou sua vingança por 2 anos. Eu quero falar de 2 aspectos aqui. O primeiro, que tem pessoas que tramam o mal e sabem aguardar a vingança, porque o mundo tem um ditado terrível que diz assim: a vingança é um prato que se come frio. Isso é uma frase diabólica, porque a nossa Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Ou seja, é Ele que faz justiça por nós. É Ele que nos vinga dos nossos inimigos. E quando eu falo inimigo aqui, eu falo no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e dominadores deste mundo. Isso que é importante nós entendermos. Absalão não entendeu essa realidade. E ali ele atrasa então a sua vingança humana por 2 anos inteiros. Evidentemente, para pegar Aminon desprevenido, né? Isso aí mostra que ele estava procurando fazer com que Aminon, né, caísse naquela situação de vingança, sem que ele percebesse ali que estava para morrer. Então, o plano de Absalão é que o seu irmão até se esquecesse do que havia feito, né, para que aquela vingança ficasse aos olhos de Absalão perfeita. Então, ele soube esperar. Mas eu trago também um aspecto aqui bíblico que diz que o mal, ele nos alcança.
Em algum momento o mal nos alcança. A vingança de Absalão foi totalmente antibíblica. Ele não deveria ter feito justiça com as próprias mãos. Deus condena isso. Porque não é porque um errou que nós também devemos errar. Mas o que eu quero dizer para você é que também o mal nos alcança. Lá em Deuteronômio 28, a Bíblia diz as bênçãos decorrentes da obediência, mas também falam das maldições decorrentes da desobediência. Aminon abriu uma porta onde o diabo entrou e o mal o alcançou. Então ali Absalão prepara toda essa situação e ele convida o rei, né, os seus filhos, para um festival de tosqueadores em Baal-Azor, uma montanha que fica a cerca de 15 milhas ao norte de Jerusalém. Nesta passagem, Efraim ainda não é tribo, mas uma cidade aproximadamente 2 milhas ao sul de Baal-Azor. Ou seja, quando se tosqueavam ali as ovelhas, havia uma festa, havia uma comemoração. Vocês já ouviram falar em festa do tomate? Já ouviram falar em festa da colheita? Né? Naquele tempo tinha essa festa dos tosqueadores. E Absalão começa a tramar um plano nessa festa e nada mais comum que ele convidar ali o seu pai, os seus servidores. E o versículo 25 diz assim: o rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Davi rejeitou o convite, explicando que não queria ser um peso para Absalão, mas o abençoou. Porque ele pensou o seguinte: poxa, se for eu com todos os meus filhos, os meus servidores, vai ser muita gente para você receber, meu filho. E às vezes a gente quer poupar as pessoas de alguma coisa, né? Nem imaginando o que está por trás da trama. E ele falou: não, meu filho, nós teremos um peso para você. Davi queria bem a Absalão. Dado o desfecho da história, a lembrança dessa bênção deve ter sido uma tristeza para Davi. Eu imagino que quando tudo aquilo terminou, eu imagino Davi falando: eu ainda abençoei o meu filho, eu ainda o despedi debaixo da minha bênção. E é interessante porque no versículo 26 e 27 de 2 Samuel 13, a Bíblia diz assim: então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que ele iria contigo? Né? O pedido de Absalão parece ter levantado as suspeitas de Davi. Afinal, Davi sabia sobre a inimizade dos dois irmãos. Todavia, Absalão persuadia seu pai a permitir que Aminon e o restante dos filhos fossem à celebração. Irmãos, um pai e uma mãe sabem quando os filhos não estão bem. Não é verdade? Todo pai e toda mãe sabem quando os filhos se dão bem, quando não se dão bem, o jeitinho de cada um, as desavenças de cada um. E eles tentam sempre conciliar os seus filhos. Jacó sabia do ódio que seus irmãos nutriam por José, né? E Jacó sabia disso. E assim como Jacó, Davi também sabia. Rebeca e Isaac sabiam da desavença entre Jacó e Esaú. Então eu vejo também muita falta de sabedoria dos pais em lidar com seus filhos. Nós que conhecemos ao Senhor, precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com os nossos filhos, para lidar com quando você tem mais de um filho, para lidar, para que não hajam preferências, para que não hajam punições para um e não punições para outro. Precisamos pedir a Deus sabedoria para que possamos conciliar os nossos filhos, para que eles vivam bem, porque Deus faz isso, esse é o papel de Deus. Deus, como um pai, ele procura sempre conciliar os seus filhos. Você vai ver sempre Deus procurando conciliar os seus filhos. Você vai ver sempre Deus procurando amenizar as circunstâncias entre os seus filhos. E me parece que Davi não era bom pai nesse sentido, né? Ele suspeitou de alguma coisa porque ele falou: por que você quer que Aminon vá contigo, né? E o versículo 27 diz: insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Versículo 28 diz: Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. Meu Deus, eu já vi Deus falar para Josué: sede forte
e corajoso. No momento em que Josué ia substituir Moisés, ia levar o povo a entrar na terra prometida, Deus fala: seja forte e corajoso, não temais, não vos assusteis, não sou eu contigo, Josué, não sou eu que te ordenei, né? Muitas vezes também o Senhor falava com o seu povo: não vos assusteis por causa do rei da Síria. Aqui eu vejo o inimigo, né? Eu vejo Absalão, alguém ali instruído pelo inimigo, falando para os seus servos que eles não temessem a ordem do filho do rei. Ele estava aproveitando, ele estava abusando. Pensa nesta palavra. Absalão também cometeu aqui um abuso. Não foi um abuso físico nem sexual, mas foi um abuso moral, um abuso de autoridade. Ele estava dizendo: não sou eu que estou mandando, vocês vão fazer porque eu sou filho do rei. Aí ele diz: sede fortes e valentes. Meu Senhor, misericórdia, irmãos, como tem gente má neste mundo. Como tem gente que usa da sua autoridade e na verdade se torna autoritário. Olha que tristeza aqui para Davi. Porque os servos de Absalão receberam a ordem para atacar Aminon quando seu coração estivesse alegre de vinho. Ou seja, após a bebida ter neutralizado os seus sentidos. Porque é isso que o vinho faz. Por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios que você deve se manter afastado do vinho. Afaste-se do vinho, da bebida forte, porque ele vai neutralizar os seus sentidos. E a Bíblia fala que nós somos do Senhor, temos o Espírito Santo de Deus e não podemos viver desorientados. Não podemos dizer: eu não sabia o que estava fazendo. Por isso que Deus proíbe que os servos dele se aproximem do vinho, de bebidas fortes, para que não percamos o nosso sentido. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos ter o domínio próprio e a bebida nos faz perder o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito. Amém? Então você vê que as palavras aqui de Absalão: não sou eu que vou ordena, indicam que Absalão assumiria total responsabilidade pelo assassinato. Versículo 29 diz: e os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu mulo e fugiram. Temendo por suas próprias vidas, os filhos do rei também fugiram. Por quê? Porque os moços de Absalão, os servos de Absalão, a ordem ali que ele deu, eles fizeram como Absalão ordenou e eles mataram ali naquele momento Aminon. E os filhos do rei com medo, os outros filhos do rei com medo, cada um fugiu, Cada um fugiu com o seu mulo. A mula, ou o mulo, como eles dizem aqui, é o resultado de um cruzamento do burro com o cavalo. Se você ficar naquela dúvida, a mula, o burro, o cavalo, o mulo é o cruzamento do burro com o cavalo. Isso combina, o tamanho e a força do cavalo com a estabilidade e a persistência do burro. Por isso que ele era um animal muito utilizado naquele tempo. E era um tipo de montaria favorito da realeza durante esse período. Apesar de que a lei lá em Levítico, capítulo 19, versículo 19, proibiu os israelitas de criar esse tipo de animal. Exatamente por isso, porque juntava a força do cavalo com a persistência, com a teimosia do burro. Aí vieram as mulas. Você vai ficar pensando várias coisas aí, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra qual foi o animal que Deus usou para falar com Balaão quando ele ia amaldiçoar o povo de Israel? Foi exatamente uma mula. Interessante esse animal na Bíblia, Animal cheio de força, mas persistente, teimoso, Estável também. Foi uma mula que Deus usou para parar Balaão, para deter Balaão. A mula chegou a falar: por que me espancas? Por que você está me espancando? Porque a mula conseguia ver o anjo do Senhor tentando frear Balaão, mas ele não via. Por isso que tem momentos que uma mula vê coisas que um homem não vê, uma mulher não vê. Naquele momento, os filhos do rei fogem nas suas mulas, nos seus mulos, por causa da força que eles tinham e também por causa da persistência, da teimosia. Interessante isso, Nós podemos extrair muitas coisas daí. Quantas pessoas estão fugindo em suas mulas, confiando na força e na teimosia. Vamos para o versículo 30, que diz assim:
Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Irmãos, notícia ruim chega rápido e é mentira também. Olha a notícia que chegou para Davi, dizendo que Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum ficou. A notícia que chegou a Davi foi muito exagerada, né? O que deve ter sido completamente chocante para ele. Foi a mesma notícia que Jó recebeu, só que Jó recebeu a notícia verdadeira, né? Todos os seus filhos morreram, nenhum ficou. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eu costumo dizer que tem umas pessoas que eu conheço que parecem aquele último servo de Jó. Só eu escapei para trazer-te a nova. Sabe aquela pessoa que adora dar uma má notícia? Sabe aquela pessoa que gosta de chegar com a notícia primeiro, antes de todo mundo? Eu conheço esse tipo de pessoa. Eu costumo chamar essa pessoa de último servo de Jó. Tem alegria e prazer em trazer em trazer a notícia dizendo só eu escapei para trazer-te a nova, né? Mas veja aqui que a notícia chegou para Davi de forma mentirosa, dizendo que todos os filhos dele foram mortos e atacados por Absalão. Isso foi uma mentira, irmãos. Para que isso? Para que tanto exagero para contar uma notícia? Quantos filhos de Deus estão levando notícias falsas? Quantos filhos de Deus estão levando especulações? Estão contando mentiras? Cuidado. Cuidado que você pode matar o rei do coração. Não é verdade? Davi aqui ficou desesperado. Graças a Deus que ele não morreu, mas eu vou te contar, se ele sofresse algum tipo de problema cardíaco, ele tinha morrido, por causa de uma mentira, não é? E aí o versículo 31 diz assim: então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Rasgar as vestes era um sinal de luto, de tristeza. Davi na hora fez isso e todos os seus servos se condoeram com ele também. Versículo 32 diz: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, o sobrinho de Davi, respondeu e disse: não pense, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições, pois assim já o revelavam as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Então é interessante que no versículo 32, que Jonadab, primo de Aminon, de Tamar, de Absalão, esse que ajudou a tramar aquele encontro maligno, estupro de Tamar, ele chega contando a notícia da maneira que ele estava dizendo para Davi. A gente já esperava por isso. Olha só como ele fala aqui no versículo 32. Só morreu Aminon, assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Ele estava lembrando a Davi que já havia uma discórdia, uma desavença, em que em algum momento isso poderia acontecer. Só que Jonadab foi o mentor de toda essa ideia maligna, né? E foi logo ele dizer isso para o rei Davi. Aqui no versículo 33 diz assim: não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morrera todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Olha só, ele ajudou Aminon a tramar um plano contra Tamar, planejar o seu estupro, a sua violência, aquela situação onde Tamar teve o seu nome apagado da Bíblia mesmo, da história de Israel. E agora ele fala: não coloca na cabeça, todos os filhos morreram. Não, irmão, Jonadab tinha uma lábia. Conhece alguém que tem lábia? Para convencer para o mal, para convencer para coisas ruins, para trazer notícias ruins, para destruir até mesmo famílias, histórias, ministérios, estruturas. Meu Deus do céu. Ele diz: porque só morreu Aminon. Essas palavras de Jonadab são uma estranha consolação. Era verdade que apenas um dos filhos de Davi estava morto, não todos eles, né? Ainda assim, tratava-se de um dos filhos de Davi e do mais velho, do seu primogênito. Meu Senhor. Além disso,